Olá, alunos! Seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da organização da igreja, né? Então, quando nós olhamos para as páginas da Bíblia e nós vemos essa igreja de Cristo aqui nas páginas da Bíblia, como ela era organizada. Então, no vídeo anterior, nós falamos um pouco a respeito do ministério apostólico. Lembra disso? Jesus escolheu os seus 12, deu a missão deles pregarem o evangelho e deu a eles certas responsabilidades e deveres também. Então, eles eram os fundamentos da igreja, junto com os profetas. Então, esse texto, você pode voltar lá e ler lá em Efésios capítulo 2, que vai trazer muita clareza aí para esse entendimento, tá bom? Olha comigo no slide, e eu acho que esse slide aqui vai ajudar a gente a entender muito bem sobre tudo isso que nós estamos falando desde o vídeo anterior e o que nós vamos tratar nesse vídeo agora também, tá? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, é exatamente isso que a Bíblia traz para nós, é assim que a igreja é organizada. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, tudo aponta para Jesus. Então, Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus é a base da igreja, é a razão da igreja existir, foi o sacrifício de Cristo na cruz, foi o seu sangue derramado que fez com que a igreja pudesse existir. Por quê? Uma vez que Jesus morreu, ele abriu esse caminho para nós, para que pudéssemos ter perdão. E uma vez perdoados, nós podemos ser acrescentados ao reino através da nossa fé, através da fé que nós temos em Cristo, através do batismo, nós somos acrescentados ao reino, e o reino de Deus, lembre-se disso, é a sua igreja. Então, o cabeça da igreja é Jesus, tá bom? Então, isso ficou claro para todos nós. Esse cargo essa função não é exercido por nenhum outro homem, apenas Jesus. Ninguém pode ocupar esse espaço, apenas Jesus. Depois de Jesus, Jesus escolheu apóstolos e profetas, e esses são o fundamento da igreja. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 2, verso 20, que nós estudamos na aula passada. Você pode dar uma olhada depois no vídeo anterior e estudar o capítulo 2 de Efésios. Então, os apóstolos e profetas, eles são o fundamento da igreja. E esse fundamento já foi lançado, a palavra já foi confirmada. Então, eles já confirmaram que a mensagem de Jesus é verdadeira. Então, nós não temos mais apóstolos e nem o ministério profético. Esses dois ministérios, eles cumpriram o seu papel. Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver quais eram as condições que Pedro coloca na escolha do 12º apóstolo. Qual é o contexto lá? Você pode ler lá com calma. Depois, com calma, você pode ler Atos capítulo 1 e você vai ver. Judas traiu Jesus e ele depois se matou. Em Atos capítulo 1, os apóstolos eles vão escolher alguém, né? É óbvio, tudo isso guiados pelo Espírito Santo, guiados pela vontade de Deus. Então eles vão escolher alguém para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. E quando Pedro ele fala dessa necessidade, ele até cita uma passagem da Escritura do Antigo Testamento mostrando que isso deveria sim acontecer e isso havia sido profetizado. Pedro vai colocar quais eram as condições para que esse homem fosse escolhido. Então era uma pessoa que deveria ter visto desde o batismo de Jesus no Rio Jordão até a sua ascensão aos céus. Ou seja, uma pessoa, um homem que deveria ter visto basicamente todo o ministério de Jesus terreno, todo. Ter visto fisicamente todo o ministério de Jesus. Ele não ouviu falar, ele viu com seus próprios olhos. Então essa era um requisito imprescindível para o ministério apostólico. E naquele meio, você pode ler lá em Atos capítulo 1, tinham 120 homens, 120 pessoas reunidas, eles só encontraram 2 homens que tinham esses requisitos, né? E aí diz que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e Matias ele foi colocado entre os 12 nesse ministério apostólico de testemunhar o que Jesus fez e de testificar que o ministério dele era verdadeiro. Então eles cumpriram a sua missão. O fundamento da igreja foi lançado, não tem outro fundamento. Se você ler depois a primeira carta de Pedro, ele vai dizer que nós estamos sendo construídos em cima desse fundamento. Nós somos pedras vivas, mas esse fundamento
ele já foi lançado. Então, o ministério apostólico e o ministério profético, ele foi um ministério que cumpriu o seu papel. Então, como assim? Que ministério profético é esse? Que profetas eram esses no Novo Testamento? Então, quando você lê Efésios capítulo 2, verso 20, ele fala a respeito dos profetas. Esses profetas não são os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento nada sabiam a respeito da igreja. Era um mistério que estava oculto para eles, mas esse mistério foi revelado. Então ele foi revelado com a descida do Espírito Santo em Atos 2, e as pessoas, os apóstolos, entenderam que mistério oculto era esse. A igreja era o plano de Deus, que foi revelado, a salvação em Cristo possibilitou que a igreja, que é o reino de Deus, viesse à existência. Então a igreja existe por causa de Cristo, do que Cristo fez na cruz por nós. E esse ministério dos profetas é interessante porque eles eram 12 apóstolos. Eles viajaram o mundo pregando o evangelho. E depois, eles começam, nesse processo de viajar, eles não podem mais estar em todos os lugares. Então, as igrejas que começaram e que não tinham apóstolo ali, como é que elas eram edificadas? Como é que elas aprendiam mais da palavra? É por isso que existia o ministério profético. A Bíblia, nessa época do primeiro século, ela ainda não tinha sido concluída, ela não estava pronta, ela estava em produção. O Novo Testamento estava sendo produzido, as cartas estavam sendo escritas. Então, eles não podiam fazer o que nós fazemos no culto, no domingo de manhã, quando nós sentamos e o pregador diz, abra sua Bíblia lá em Efésios, lá em Atos, lá em Gálatas, e nós vamos estudar o que o capítulo 3 diz para nós. Então, eles não tinham, porque eles não tinham o Novo Testamento. Então, como é que eles sabiam a vontade de Deus para edificar aquela comunidade, para edificar aquele corpo? Então, por isso existia o dom de profecia. Então, o dom de profecia não era revelar os planos de Deus para a pessoa, ou o CPF, ou seja lá o que for, mas o dom de profecia do primeiro século era o dom de trazer a revelação da Escritura, basicamente, a vontade de Deus para a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada e pudesse saber o caminho para seguir a Cristo, tá bom? Mas uma vez que a palavra de Deus foi completa e nós temos acesso a isso agora, então o fundamento dos profetas junto com o ministério apostólico ele já foi lançado, tá bom? Mas então, e agora? Então, se o ministério apostólico e o ministério de profetas ele cumpriu o seu papel, quem pastoreia a igreja? Quem guia a igreja espiritualmente? E é isso que nós vamos falar hoje. Olha só o slide comigo. Então, os apóstolos e profetas, eles são o fundamento. E a igreja é o corpo, E quem são, quais são os dons que Deus deu à igreja agora para que a igreja possa ser edificada, instruída e guiada através da palavra, principalmente do Novo Testamento? Deus escolheu os presbíteros, diáconos, mestres e evangelistas. Então são esses dons que Deus deu à igreja para que esses homens pudessem continuar através dos séculos guiando a igreja na verdade que é a palavra de Deus, tá bom? Então, olha só esse slide aqui interessante. Então, talvez nós não tenhamos tempo para ler todas essas passagens, mas é uma tarefa para você, dê pausa no vídeo e leia todas essas passagens aqui, ó. Atos 14, 23, Atos 20, 17 ao 28, Filipenses 1, verso 1, 1 Timóteo 3, 1, 7, Tito 1, 5 a 9 e 1 Pedro 5, 1 a 4, tá bom? E lendo essas passagens, o que nós vamos entender basicamente? Os autores do Novo Testamento, eles estão falando do dom de presbíteros, diáconos e bispos. Então, dentro dessas passagens, eu quero ler algumas delas com você. A primeira, eu quero que você abra a Bíblia junto comigo, lá em Atos, capítulo 14, verso 23. Eu já abri aqui na minha Bíblia, eu vou ler para você. Diz assim, ó: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, nesse texto, quando nós lemos esse texto, Paulo e Barnabé, viajando, fazendo suas viagens missionárias, eles vão em cada igreja, e em cada igreja eles vão escolher presbíteros.
Olha que coisa interessante, né? O que nós entendemos nessa passagem? Então, eles escolhiam presbíteros em cada igreja. Então, cada congregação local escolhia aí os seus presbíteros, né? Então, na Bíblia, essa função é na congregação local. Então, olha só que interessante. Cada congregação local tinha os seus presbíteros e era no plural, era mais de um, né? Você viu ali? Cada igreja, Paulo e Barnabé escolhiam presbíteros. Quem são esses presbíteros? Qual é a função deles? Eu quero que você abra agora comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5. Então, lá no final da sua Bíblia, um dos últimos livros da Bíblia. Então, depois de Tiago, nós temos o livro, a carta de 1 Pedro. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4, olha só o que Pedro fala para os presbíteros. Ele diz assim, no verso 1, eu estou lendo na versão NVI. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Ou seja, Pedro está dizendo assim, quero fazer um apelo a vocês e faço como um presbítero. Ou seja, Pedro, o apóstolo Pedro, além de ser um apóstolo, ele também era o quê? Um presbítero. Um presbítero. Olha que legal. Olha que informação interessante. Então, Pedro também era um presbítero na igreja onde ele estava ali cuidando, pastoreando. E aí diz o seguinte, o texto, verso 2. Qual é o pedido que qual é o pedido que Pedro está fazendo aos outros presbíteros? Pastoreiem o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, né, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Ou seja, o pedido de Pedro aos outros é pastoreiem a igreja. Pastoreiem o rebanho de Deus que foi dado a vocês. Ou seja, qual é a função? Quem deve pastorear a igreja? O presbítero. Está aqui no texto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4. Os presbíteros devem pastorear a igreja, tá bom? Então, essa função é do presbítero, tá bom? Agora, quais são as qualidades que um homem precisa ter para ser presbítero? Será que a Bíblia traz isso? E esse é o texto, esse é o principal texto que nós vamos trabalhar para entender tudo isso que está aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E você vai ver como a Bíblia é clara em trazer para nós as qualidades que um homem deve ter para ser presbítero, tá bom? Leia comigo o verso 1 do capítulo 3 da carta de 1 Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, então, vamos lá. Essa afirmação é digna de confiança. Então, Paulo está escrevendo isso para Timóteo. Então, o contexto da carta é, Paulo está escrevendo para Timóteo, porque Timóteo deveria ir a algumas igrejas e ensiná-los, né, nesse sentido, como a igreja deveria ser organizada. Então, Paulo está ensinando para Timóteo, para que Timóteo ensine as igrejas. Então, ele diz assim, olha, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser um bispo, deseja uma nobre função. Agora ele diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não pode governar, se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Né? Então, olha só que interessante. Então, aqui ele fala dos bispos
Mas como nós não temos tempo para ler todas as passagens, se você ler depois Atos capítulo 20, Filipenses 1:1, né, você vai ver que bispos e presbíteros, eles são a mesma pessoa. Eles não são funções diferentes, eles não são cargos. Uma pessoa, ela primeiro é presbítero e depois ela sobe para bispo. Isso não existe. Isso não tem base bíblica, tá bom? Então, presbíteros e bispos, ele está falando de qualidades, características que são exercidas pela mesma pessoa, tá bom? E aí, olha só que interessante. Então, quando ele fala bispo, ele está falando das qualificações para ser um presbítero que vai também exercer essa função de bispo dentro da igreja, que é a função de pastorear a igreja de Deus, o rebanho de Deus. Então ele diz assim, olha, precisa ser casado, é necessário. Então quando você ouve no verso 2, Paulo falando assim, é necessário que seja assim. O que passa na sua mente? Será que tem a opção de fazer diferente? Será que a Bíblia abre margem para que a gente possa ter outras interpretações? É claro que não. Quando Paulo fala assim, é necessário que seja assim, é necessário que tenha essas características. Então nós não podemos negligenciar isso, não podemos, porque é um modelo bíblico, é um modelo que está na palavra de Deus. Então ele fala assim, é necessário que ele seja casado, que ele tenha uma só esposa, que ele seja sensato, seja uma pessoa respeitável, hospitaleira, apto para ensinar, não pode ser violento, tem que ser amável, tem que ser pacífico e não pode amar ao dinheiro, não pode ser apegado ao dinheiro, deve governar bem sua própria casa, deve ter filhos, no plural, e ter esses filhos aí submissos a ele, deve ter filhos que se submetem a ele, porque ele diz assim, como ele vai governar a igreja, como ele vai pastorear a igreja, cuidar da igreja, se ele não consegue cuidar da sua própria casa. Olha que reflexão. É a palavra de Deus, a Bíblia falando para nós, né? Não pode ser recém-convertido, né? Então, precisa ser, para que não se ensoberbeça, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito. Olha que coisa, né? Então, olha as qualidades aqui que esse presbítero precisa ter para que ele possa exercer dentro da comunidade, dentro da igreja, esse dom de pastorear, de cuidar e de guiar espiritualmente ali, né, o rebanho de Deus, né? Então, quando nós olhamos para o mundo religioso, quando nós olhamos para as denominações, infelizmente, não é isso que nós vemos. Quando nós olhamos para as denominações, a maioria das pessoas tem negligenciado esse ensino tão valioso. E, infelizmente, é por isso que talvez a gente escute cada vez mais escândalos, né, e problemas acontecendo dentro de algumas denominações. Isso é triste, né? Mas se nós queremos seguir a palavra de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, a gente precisa ficar somente com o que a Bíblia mostra para nós. Concorda? Então, ele está falando, né, de qualidades que são valiosas, que na verdade todo cristão sincero deve buscar. Mas essas qualidades, né, elas devem com certeza ser a base da fé de um homem que quer se colocar à disposição para pastorear a igreja de Deus, né, a igreja de Cristo. Então, volta aqui para o slide, e aí eu acho que vai fazer sentido para você. Então, a palavra presbítero, e é interessante porque ele fala exatamente isso aqui, que não pode ser um novo convertido. A palavra presbítero é uma palavra grega e ela significa um homem mais velho, um ancião. E o presbítero é o pastor da igreja, é um homem que pastoreia o rebanho. A palavra bispo é uma palavra grega também que significa supervisor ou sentinela. Não supervisor igual às vezes a gente tem no nosso trabalho, aquele chefe chato que fica lá, ou gerente que fica supervisionando para ver se a gente está fazendo o trabalho. Não é isso não. Mas a ideia de um sentinela, de um guardião da palavra, um guardião da igreja, um guardião da sã doutrina. Então, lendo essas passagens aqui, você vai chegar a essas conclusões. Que na Bíblia são 3 palavras, mas ele está se referindo a um só homem. Então, o presbítero é o homem que pastoreia e que também exerce essa função de guardião da igreja, de sentinela. Na Bíblia, essas são funções e não cargos.
Então ninguém exerce isso como um cargo. Ah, eu sou presbítero, né? É meu cargo lá e depois de tantos anos eu vou poder subir para bispo. Isso não existe. Na Bíblia isso não existe. Isso são funções que são exercidos por amor, que são exercidos através do dom. Na Bíblia, essas funções é na congregação local. Lembra o texto que a gente leu aqui em Atos? Então, cada congregação tinha os seus presbíteros e diáconos. Então, esse pastoreio ele era exercido na congregação local. O presbítero ele era escolhido numa cidade, mas ele não era presbítero em outra cidade, né? Ele era presbítero nessa cidade onde ele foi colocado, onde a igreja o escolheu para ser o presbítero, né? Na Bíblia, essa função sempre é no plural. Você sempre vai encontrar no plural presbíteros. Então, ou seja, eram muitos presbíteros dentro da igreja, vários pastores, nunca um homem só. E a gente sabe por quê. Porque se há apenas um pastor dentro da igreja, um presbítero com essas qualificações, o risco dele se sentir o dono da igreja, o risco dele querer mandar na igreja e de usurpar a fé dos outros é muito grande. E isso não pode acontecer. Por isso, na Bíblia, sempre plural, nunca um só. Na Bíblia, essa função exige certas qualificações. Então, na Bíblia, a Bíblia traz as características, as qualidades que esse homem deve ter. Sabe o que eu não vejo aqui? Então, ele fala que precisa ser apto para ensinar. Então, é óbvio que é alguém que precisa manusear bem a palavra do Senhor. Mas sabe qual é, infelizmente, o que a gente mais vê? A pessoa vai lá, faz um curso de teologia, ou às vezes nem faz, aluga um espaço, coloca uma placa, se autodenomina um pastor e começa a chamar as pessoas para estar lá. Esse não é o modelo bíblico. Nós não vemos isso em lugar nenhum na Bíblia, né? Então, o pastor que cuida da igreja, ele é o presbítero. É o presbítero que faz essa função. E ele é um homem maduro na fé, é um homem que foi escolhido pela comunidade, pela igreja, para exercer essa função. É alguém que tem muitas qualidades, né? Mas acima de tudo, teme a Deus e é guiado através do Espírito Santo e principalmente através da palavra para poder pastorear e cuidar do rebanho de Deus, como Pedro falou, que foi dado. Então tenham cuidado desse rebanho. Cuidem com muito amor e zelo, porque é um rebanho. Lembre-se que a igreja, todos, de fato, nós somos o rebanho de Deus. Jesus é o nosso pastor. E cada presbítero vai ter que dar conta, né, do cuidado do rebanho para o próprio Deus um dia, né? Então o desafio é, vamos buscar o modelo bíblico. Vamos buscar fazer aquilo que a palavra de Deus mostra para nós, para que de fato nós possamos imitar o exemplo da igreja do Novo Testamento e ser de fato a igreja de Cristo. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode mandar para nós, para que a gente possa trabalhar com mais detalhes essas passagens, tá? Então, esperamos você na próxima aula.